Olá! Olá, todo mundo! Oi, Fê! Oi! Sejam todos bem-vindos ao Tokenista. Que saudade de falar com todo mundo. Hoje a gente está mais ou menos ao vivo. Essa live está sendo gravada porque eu estarei viajando. Mas vou colocar alguns gnomos para cuidar do chat. E a Fê, se puder também, estará olhando o chat. Eu não vou poder, mas... É que você levou muito a sério o tema do Tolkien Reading Day, né? Viagem, aventura, você vai fazer uma viagem no dia. Eu vou fazer. Eu estarei em retiro, é uma aventura espiritual. Perfeito. Então, por isso eu realmente não vou ter acesso mesmo. Mas eu não queria deixar em branco, porque é sagrado, né? E a gente fez aqui um ciclo de lives tão legal que a gente tem feito. Infelizmente, o Gui não pôde estar conosco hoje, mas a Fê está aqui firme e forte. E assim, nem deu tempo de chamar convidados, como a gente está aí finalizando a tese, como vocês sabem, a gente quis fazer uma coisa mais assim, sem muitos detalhes para a gente conseguir, né? Fazer assim mais simplinho, mas faz falta os convidados, né? Quem sabe ano que vem a gente já faz de um outro formato. Mas também é legal, né? As meninas, eu e a Fê, assim, a gente nunca fez coisa assim, só nós duas, né? Então, acho que que a sua primeira live no Instagram foi. É verdade, Fê. Você é a pioneira, a desbravadora. A Fê está em todas, né? A dona do Tumba do Balim, Pois é, já comprei o Tumba. a minha fiel companheira, ou eu sou a fiel companheira dela também, serve, tá tudo certo. E é isso, gente. Eu achei muito legal o tema, viagem e aventura, e bem óbvio, né? E nada como um bom clichê, né? Porque viagem e aventura é o óbvio do Tolkien, né? E eu Sim. achei muito É legal até assim, difícil, né? Encontrar só uma coisa. ser original, né? É. Qual a primeira coisa que você pensa quando fala esse tema? Dia de ler Tolkien, viagem e aventura. No Bilbo. Exato, não é? É óbvio. Estou indo. I'm going to an adventure, né? O Bilbo correndo, o Martin Freeman, aquela. Exatamente. Exatamente aquilo. Não tem como, né? A primeira coisa. E eu acho que muita gente vai evitar esse texto justamente porque é o óbvio. Talvez no Brasil, pelo menos, talvez ninguém leia. Mas eu acho que seria muito legal, por isso que eu falei, faz falta os convidados, se tivesse alguém que lesse o óbvio, porque é tão legal a gente reler o óbvio, né? E Sim. ver alguns detalhes. Mas hoje a gente fugiu do óbvio, né, Fê? Sim, a gente quis ser diferentona. Diferentona, né? Especial, original. Fê, me conta o que você selecionou pra gente, porque nem eu tô sabendo. Eu sabia algumas hipóteses, mas no fim, o que Pois deu? é. No fim, eu fiquei com o meu querido cachorrinho, o Meu xodó. Roverando. É um Ele é xodó. muito fofo. E por que que eu escolhi? A opção também era uma ficção curta do Tolkien, a outra opção, mas eu pensei assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para as ficções curtas do Tolkien. Tem muita coisa interessante que fica um pouquinho esquecida, porque a Terra-média é tão grande, tem tanta coisa incrível, a gente fica tão maravilhado que a gente esquece de olhar para as outras coisas. Uhum. Então, nada melhor do que um pequeno cachorrinho mal educado. Ou três. Ou três, você escolhe, para lembrar a gente de olhar para as outras coisas. Muito bom. E, o meu Roverano tá lá na estante, eu não vou pegar agora não, mas... Ah, não, ou pego. Ah, deixa. Você quer ler pra gente? Qual que é o Eu trechinho? leio. É um trechinho um tanto quanto grande, porque, assim, na verdade, o livro é uma grande aventura e uma grande viagem, né? Mas, ó, Porque, Fê, fala qual que é a página para quem está em casa, que de repente está com o livro perto, e vai lá e pega vou e dar abre só uma junto. resumida na história rapidinho, para quem não Boa, conhece. boa. Uhum. Roverando é a história de um cachorrinho chamado Rover, que é muito mal educado com um mago, não sejam mal educados com ninguém, e muito menos com magos. E aí ele é transformado num brinquedo, e a partir disso ele faz uma mega viagem. Ele atravessa o mundo, literalmente. Ele vai para a Lua, ele vai para o fundo do mar, ele vai para a Terra dos Sonhos, para aprender a ser um cachorrinho mais educado. E ele Que fofo. retorna.
Muito melhor, muito mais comportado. Olha só. Tem um Homem da Lua, não tem, no Roverando? A primeira parada dele na Lua e ele tem toda uma história com o Homem da Lua, que também é muito divertido. Eu fiquei muito na dúvida de qual trecho que eu ia pegar, mas é que aí o Homem da Lua precisava ser um trecho maior. Sim. Então, eu tô nas páginas 122 e 123 da edição da HarperCollins. Uhum. E aí começa. Ele encontrou outro cachorro chamado Rover no fundo do mar e contou a história dele, de que ele tinha sido enfeitiçado, de que ele tinha ido para a lua, que ele tinha voltado, mas não tinham conseguido desfazer o feitiço, e ele foi para o fundo do mar atrás do mago que transformou ele. Ele terminou de contar essa história e está conversando com o outro Rover. Nosso Rover teve que confessar que nunca ouvira falar em nada daquilo. Só ouvira contar sobre o mar, e não muito. Mas estive na Lua, afirmou e contou a seu novo amigo tanto daquela viagem quanto conseguiu fazê-lo entender. O cachorro do mar apreciou imensamente o conto de Rover e acreditou pelo menos em metade dele. Um caos danado de bom, disse ele. E o melhor que ouvi nos últimos tempos. Eu já vi a Lua. Vou para a superfície de vez em quando, sabe? E nunca imaginei que fosse assim. Mas caramba! Aquele filhote celeste tem coragem. 3 rovers. 2 já seria um exagero. Agora 3 é impossível. E nem de longe acredito que ele seja mais velho que eu. Se tiver uns 100 anos, será surpresa. E é provável que ele estivesse correto. O cachorro da lua, como devem ter notado, exagerava um bocado. De qualquer forma, continuou o cachorro do mar, ele deu esse nome a si mesmo. O meu foi concedido. O meu também, declarou nosso cachorrinho. Mas foi por motivo nenhum. E bem antes de que você tivesse começado a merecer o nome. Eu gosto da ideia do Homem da Lua. Vou chamá-lo de Roverando. Também. E se fosse você, adotaria esse nome. Parece que você nunca sabe para onde irá em seguida. Vamos jantar agora. E aí eu selecionei esse Que trecho por causa legal. do jogo de palavras com o nome Roverando. Muito bom. Olha, tem altas discussões isso. Uma coisa que me passa pela cabeça, assim, lendo, né? Ah, é tão gostoso. Uma, que eu adoraria uma animação do Roverando. Gente, Sim. eu amaria. Tolkien, por favor, você tá no Tolkien Verso já anunciou que vai vender a alma. Tô brincando. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas seria muito fofinho, né? Ai, o do Ghibli. A gente quer que o Ghibli faça alguma coisa de Tolkien. Não combina? Eu acho que combina muito. Demais. Imagina a transformação do cachorrinho na cauda, ganhando asinhas. Eu consigo imaginar uma animação Cara do Ghibli. Estúdio Ghibli. É super a cara, gente. Chama a gente. A gente varre o chão. Trabalha para vocês, varre o chão. As ideias ali. A gente criando roteiro. Assim. Aí... não custa nada, né? Alô, universo. Então, mas eu achei muito legal também essa questão que tem muito no Tolkien e tem no Legendário também, a questão do duplo, né? Sim, no caso triplo. O duplo espelhado, eu diria, né? Porque o Roverando, o Rover 1, ele tá na Terra, e aí ele vai para a Lua, depois ele vai para o mar, né? Essa brincadeira também com os elementos, o Tolkien faz muito isso, né? Com as Silmarils ele faz, né? Terra, ar, a Lua seria o ar, né? Nesse sentido, né? Sim, mais a ou viagem menos. no espaço, né? Até chegar, pousar na Lua. Depois ele vai voando na gaivota, a Mia, não é isso? Isso. Pra Lua ele vai na gaivota e pro mar ele vai na baleia. Na baleia. Ai, que muito bonitinho. Eu só li uma vez, preciso reler o Verano. E aí, no mar, lembro que tinha sereia também, achei muito legal, né? E aí no mar, então, o elemento água. Então tem essa questão do duplo, né? Que é muito presente na literatura fantástica e o Tolkien trabalha muito, né? Até assim, os parzinhos de irmãos, se a gente for pegar o Faramir e o Boromir, tem uma série de duplos, né? O Beren e o Aragorn, a Lúthien e a Arwen. E a gente tem e esses duplos replicados. A própria Melian seria, né? Essas não é exatamente a mesma pessoa, mas tem esse espelhamento, né? Eu acho isso muito legal.
E essa questão que você falou, que é a mais interessante aqui, que é a brincadeira com o nome. E quanto a isso, eu queria chamar a atenção, porque em inglês, hover quer dizer aquele o que anda, né? Caminhante, alguma coisa O assim. andarilho. Andarilho. E o random, de randômico, aleatório, né? Sim. E eu acho que foi uma boa saída da Rosana para a gente trazer isso para o português, que é o roverando. Embora não dá essa ideia de aleatório, de randômico, mas dá essa de andar, né? E das suas andanças, das suas trocas, né? Quase um flanar, assim, né? Você vai Sim. andando meio sem rumo pro que, E é um pro que gerúndio, vier. né? É um gerúndio, Sim, é sempre ativo, né? Ando. exatamente. Eu acho isso muito legal, foi uma boa sacada. Eu lembro que a gente estava conversando sobre isso num grupinho dos tradutores infantis, né? E foi uma boa sacada essa. A gente teve várias ideias e tal. E E foi sonoramente ele remete ao título original, então não fica assim tão sim, não fica tão estranho. nossa, porque tinha umas ideias boas, mas ia ficar muito estranho para o leitor que já tinha se afeiçoado ao texto anteriormente, né, Roverandom. E aí, mas o que foi mais pensado foi no leitor alvo principal. Todos nós somos, né? Mas o leitor alvo é aquela criança mais ou menos na idade do meu filho, né? De 9, por aí, né? Então, talvez um pouquinho mais velha, mas ali, né? Sim. E não soa tão estranho, né? Roverando, né? Lembra? Soa bem na língua portuguesa, né? Sim. Porque o medo também do Tolkien é o estranhamento, né? Às vezes da palavra e tudo mais. Sim. Isso não tem. Mas eu falei demais um trecho que você trouxe. Eu queria saber por que você trouxe. Fica quieta. Então, eu fiquei muito na dúvida, porque tem muitos trechos legais. Uhum, E, e é um texto com muitos jogos de palavras. uhum. Tem a questão do mago, que o nome dele é Psamatos, e aí os outros magos só chamam ele de Samatos, porque o P com S é de origem latina, e aí no inglês você não pronuncia o P, então os magos que são mais ingleses se recusam a pronunciar dessa forma. Então assim, tem muita brincadeira. Tem a questão do outro mago vindo da Pérsia, e aí tem É uma. o Ataxerxes? É o Artaxerxes, que é o nome de um rei persa, mas aí também tem uma brincadeira com uma região da Inglaterra que é o Pershore, né? Pershore. Uhum. Então tem muitos joguinhos e eu acho muito legal exatamente tudo isso que você falou da questão do nome dele. A gente estranha a princípio do tipo Hoverandom, e aí quando você entende ao longo da história, você fala, poxa, faz todo sentido. É muito E aí eu queria. graça, gente. É Toda essa história. muito. E aí eu queria aproveitar para trazer uma curiosidade, que há um tempo atrás eu fiz uma certa pesquisa sobre esse texto, e existem alguns estudos que dizem que é muito inspirado num estilo de contar histórias irlandês. Eu não sei pronunciar direito, mas eles falam que é Imran. Uhum. Imrhan, que é justamente o personagem principal comete uma falta, Hum, ele precisa espiar esses erros e por olha conta só. disso ele faz uma longa viagem Uhum. em que ele vai aprender com isso e ele volta renovado para assumir o seu verdadeiro lugar. Que legal, eu amei. É Gente, olha muito só. legal. E o Tolkien chegou a traduzir um poema, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele tem esse nome de Imran no título. Ah, olha só. Então Que faz muito legal. sentido que Faz seja muito esse estilo sentido. de história. Ele dá essa purgadinha, né? Essa purgada. Ah, mas é uma purgada boa, gente. Bem seria bom levar um castigo desse. Sim, não, e aí os mais nesses estudos eles dizem que esse tipo de história, com o passar do tempo, se tornou realmente assim uma questão de peregrinação. Ah, você vai a pessoa que cometeu a falta foi a um templo, foi
a uma igreja, fez realmente uma peregrinação. Mas que as primeiras versões, as primeiras histórias desse tipo, eles iam para o mundo das fadas. Essa inspiração era no mundo das fadas. Gente, eu amei, amei. É Olha incrível, só. é muito legal. Mas só uma historinha de cachorrinho que vira uma coisa, né? Tudo em Tolkien, né? assim, né? É o máximo, eu amei. Tolkien é uma grande matriosca, né? Você abre assim, olha só, uma historinha de cachorro. Aí você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, tem um monte de coisa. E vai ficando cada vez melhor. E tudo vai, na verdade, vai ao mesmo ponto, né? Porque essa ligação, né, da féria com a busca para o sentido da vida é muito presente, né, em Tolkien, no mito e tudo mais, né? Sim. E é isso, e é muito legal, e é divertido, e é Tolkien e as suas camadas, né, como você estava dizendo com a bonequinha russa, né? Boneca russa. Boneca russa. Mais fácil. Põe no Google. Amei. Eu amei muito, Fê. Adorei você ter trazido o Roverando. Acho que ninguém pensou nisso, hein? Vamos ver. Se Vamos bem acompanhar. Que até lá eu vou fazer pretendo fazer um carrosselzinho lá no Oi, pai da Fê! Eu tô de fone. Mas eu pretendo fazer um carrosselzinho lá para o Instagram. Até lá eu acho que vou ter feito. Se você me der permissão, eu vou dar a sugestão. Pode dar a sugestão. Mas eu vou pôr mais perto, assim, para também dar um suspense, né? O meu não é tão fofo assim. O meu é pesadinho, mas não tão pesado quanto Filhos de Húrin, tá, gente? E eu peguei aqui no Contos Inacabados. Não sei se está focando. E eu pensei no Aldarion. Por que o Aldarion? Uma, porque eu acabei de ler Contos Inacabados desse ano, reler, né? E acho que todo mundo fica com Aldário e Erendis na cabeça quando lê Contos Inacabados, né? Eu acho que é o texto que mais marca os leitores de Contos Inacabados. E também porque é bem assim diferentoso, né? Mesmo dentro do legendário, alguém escreveu que é o Tolkien mostrando a sua veia Jane Austen. Eu achei bem interessante. Alguém colocou eu no amei, Twitter. eu não sei quem foi, mas eu vou adotar. Combina, amei. né? É uma pegadinha aí de romances eduardianos, eu acho que combina mesmo, mas bem inserido, bem legendário, né? Dentro da proposta, né? Não é aquela coisa. Mas que tem o que tem. Então, eu separei até 2 trechos, assim, até meio grandinhos, mas porque eu acho legal. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? E eu acho que no meio eu vou fazer uns comentáriozinhos para ficar mais claro e ninguém dormir no meio. É 240 na edição da Harper. Aconteceu certa feita que Ventur é o avô do Aldarion, disse ao neto: Arnardilha, a primavera se aproxima e também o dia da tua maioridade. Tolkien põe vários nomes para a mesma pessoa, né? Então, pois naquele mês de abril, Aldarion faria 25 anos. Então, a Nardilha é o próprio Aldarion. Estou imaginando uma forma de comemorá-la condignamente. Meus próprios anos são muito mais numerosos e não creio que muitas outras vezes terei coragem de deixar minha bela casa e as costas abençoadas de Númenor. Mas, pelo menos, mais uma vez gostaria de navegar pelo grande mar e encarar o vento norte e o leste. Este ano tu has de vir comigo. Iremos a Mithlond, que é os Portos Cinzentos, né? Para ver as altas montanhas azuis da Terra-média e a verde região dos Eldar aos pés delas. Tu receberás as boas-vindas de Círdan, o armador, e do rei Gil-galad. Fala sobre isso com teu pai. Quando Aldarion falou dessa aventura e pediu permissão para partir assim que os ventos da primavera fossem favoráveis, Meneldur, que é o pai dele, relutou em concedê-la. Meneldur era o rei de Númenor na época. Um frio abateu-se sobre ele, do Meneldur.
como se seu coração adivinhasse que aquilo continha mais do que a sua mente podia prever. Mas, quando contemplou o rosto ávido do filho, não deixou entrever nenhum sinal disso. Faz conforme o chamado do teu coração, Onia. Onia em Quenya é filho, autorizou. Sentirei muito tua falta, mas como Ventur, como capitão, sob a graça dos Valar, viverei com boas esperanças do teu retorno. Mas não te enamores das grandes terras, tu que um dia terás de ser rei e pai desta ilha. Mais um trechinho eu vou ler, mas antes disso, só para dar uma acordada aqui, né? Que eu acho que uma coisa que me chama muita atenção nessa leitura do Aldarion e da Erendis é o quanto ele desafia a vontade do pai. O pai, o nome dele tem a ver com o Observador das Estrelas, né? Então ele está muito ligado ao Zelda, o Meneldur, e ele sente que tem uma coisinha ruim nesse apego do filho para essas viagens para a Terra-média, e que o afasta de Númenor. E tá meio distante ainda de ter dessa mácula de Númenor que a gente vai ver mais para o final, né? Essa coisa dos fiéis contra os homens do rei, tá distante. Mas eu acho que Aldarion, se não for o pioneiro, é um dos pioneiros do início dessa degradação de Númenor. Né? E eu acho que essa paixão que ele tem pela viagem para a Terra-média, para sair de Númenor, tem um pouco a ver com isso. Né? Assim aconteceu que numa manhã de sol claro e vento branco, na reluzente primavera do 725º ano da Segunda Era, o filho do herdeiro do rei de Númenor zarpou da terra. Antes que o dia terminasse, viu-a submergir, rebrilhante no mar. E por último, o pico do Meneltarma, como um dedo escuro diante do pôr do sol. Né? Interessante colocar o Meneltarma aqui também, que tem essa ligação com os Valar, né? Como se ele estivesse se afastando cada vez mais do desejo dos Valar. Diz que o próprio Aldarion escreveu relatos de todas as suas viagens à Terra-média e que foram conservados em Rômena por muito tempo. Apesar de todos terem se perdido depois de sua primeira viagem, pouco se sabe, exceto que fez amizade com Círdan e Gil-galad, e percorreu grandes distâncias em Lindon e no oeste de Eriador, maravilhando-se com tudo que viu. Somente retornou depois de mais de 2 anos, e Meneldur ficou muito inquieto. Disse que seu atraso foi devido à sua avidez em aprender de Círdan tudo o que pudesse, tanto na feitura e no manejo dos navios, como na construção de muralhas que resistem à ânsia do mar. Então, essa foi a primeira viagem, debutou aqui o nosso querido Aldarion, né? E já mostra muita coisa, né? A ânsia dele, a rebeldia de jovem, que por um lado é bom, né? Porque, enfim, é próprio da juventude um pouco de rebeldia, né? Mas por um lado a gente sabe que vai dar ruim, né? Porque eu acho que ele se afasta um pouco do sagrado. Até então ele está abençoado porque está ali com as bênçãos do avô. Mas mais para frente a gente vai ver que ele vai se afastando disso, né? E ele vai abusando. Essa paixão dele parece meio desregrada. E eu fico me perguntando se o Aldarion, ele é... A história do Aldarion de Erendis é uma tragédia, ou tem um quê de tragédia, bem melancólica. Né? É uma história de amor, mas não é uma história de amor, entende? Então, eu acho muito diferente, assim, interessante. Antes de eu ler o segundo trecho, você queria comentar um pouquinho, Fê? Eu fiquei pensando no que eu falei da história da tradição irlandesa, do quanto é isso, né? O personagem tem que fazer a viagem, mas o objetivo dele sempre é voltar. E aí, nesse caso, é isso, ele perde o objetivo dele. É importante ele viajar e aprender, mas ele tem que voltar para Númenor e ele perde isso de vista. E é aí que a coisa começa a desandar. Ele perde o sentido da coisa. Ele Exatamente. Só fica no vício, né? No prazer. É que nem o TikTok. É o TikTok dele.
Agora eu vou ficar imaginando ele no barquinho. No fundo, Aldari é um TikToker. Chegamos a essa conclusão. Tchau. Beijos e até mais. Mas é isso. Ele gosta tanto de viajar que a viagem se tornou o fim dele, né? Sim, exatamente. E ele deixa de lado as suas responsabilidades como rei, e deixa de amar a sua própria terra, né? Só que isso vai refletir também na família, né? Como tudo, né? Em Tolkien tem consequências, né? Você não toma uma decisão e você lida com ela sozinho. Tem toda a consequência da coisa. E o quanto esse tema também se repete, que assim, que o problema não é a coisa em si, mas quando ela deixa de perder o seu sentido e ela começa a ser por ela mesma. Então, assim, o problema não é o conhecimento, o problema não é a magia, mas o conhecimento pelo conhecimento, e não para você aplicar ele e fazer coisas Isso, boas. para o bem. Exatamente. A magia pela magia, mas não para você não fazer coisas belas e para os outros, mas você fazer para você mesmo. Muito bom. E para Tolkien, o que é o bem? O bem é cuidar das. Primeiro é estar alinhado com os Valar e Ero, no fim das contas. E é cuidar da sua comunidade, dos seus, né? É cuidar dos seus e assumir as suas responsabilidades. Que é a função dos Valar no mundo, né? Tipo, cuidar do mundo, cuidar da terra. Então é você continuar isso, né? E a humildade, né? Não querer o poder pelo poder, sim, porque no fundo o Aldarion vai querer ganhar o mundo. Uma coisa que é interessante que ele fala, né, da compra dos barcos e tudo mais. E ele vai falando, mas acho que nesse segundo trecho ele fala, né? Ou antes disso, um pouquinho antes, que está caindo, ele mais constrói árvores do que derruba elas. E a Erendes, ela fica chateada porque ela tem muito amor à terra e às árvores, ela é ligada a Yavanna. E ela vai se angustiando porque ele vai destruindo, né, para fazer os barcos. Então, é sempre aquela discussão do Tolkien da natureza, sim, e da indústria, né? Então, isso é muito interessante. Por outro lado... Você consumir sem repor, né? Exato. Por outro lado, ele fez boas relações, é um diplomata, né? Então, também tem aquela sutileza, até que ponto ele não deveria fazer, eu acho que esse trecho que eu separei fala isso, né? E até que ponto ele não deveria. E aí vamos ler e vamos ver se a gente tem alguma resposta. Aqui ele já está casado com a Erendes, né? Ele viajou várias vezes, mas ela perdoou, casou. E aí ele já tem uma menininha chamada Ancalho. Gente, é muito Jane Austen. Não é? Muito. Ah, e um detalhe que é legal para a gente... Mas aqui, enquanto eu leio, eu falo. Mas quando Ancalime tinha 4 anos, Aldarion, por fim, declarou abertamente a Erendes seu desejo de voltar a navegar a partir de Númenor. Ela permaneceu calada, pois ele nada disse que ela já não soubesse. E as palavras eram em vão. Ele esperou até o aniversário de Ancalime. E muito se ocupou dela nesse dia. Ela ria e estava contente, embora outros naquela casa não estivessem. E ao deitar-se, disse ao pai: Aonde vais levar-me neste verão, Tatânia? Tatânia, papai, né? Eu gostaria de ver a Casa Branca na terra dos carneiros que Mamilo fala, Mamilo, mamãe. Ela gosta muito dessa casa de campo, né? Do interior de Númenor, ela tem uma casa lá. Aldarion não respondeu. E no dia seguinte saiu de casa e passou alguns dias fora. Quando tudo estava pronto, voltou e despediu-se de Erendes. Então, contra sua vontade, vieram lágrimas aos olhos de Erendes. Elas o entristeceram e, no entanto, o irritaram, pois já estava resolvido e seu coração se endureceu. Tem uma raiva do Aldarion. Não podia dar minha opinião, desculpa, gente. Ora, Erendes falou, por 8 anos fiquei aqui. Não se pode desatar para sempre com amarras delicadas o filho do rei, do sangue de Turo e de Arendil. E não caminho para minha morte, breve hei de voltar. É um detalhe, né? Erendes não é da casa de Elros, então ela não tem essa longevidade dos Númenóreanos que os filhos da linhagem de Elros têm. E ele, sim, o Aldarion tem. Breve? Perguntou ela, mas os anos são implacáveis e tu não nos trarás de volta em tua companhia. E os meus são mais curtos que os teus, porque ela não tem essa linhagem. Minha juventude se escoa
E onde estão meus filhos e onde está teu herdeiro? Por muito tempo meu leito esteve frio, e ultimamente com maior frequência. Dói. Ultimamente, com frequência, pensei que tu preferisses assim. A briguinha, retrucou Aldário. Mas não nos encolerizemos, mesmo discordando. Olha em teu espelho, Herendes, és bela, e aí não há ainda nenhuma sombra da idade. Tens tempos de sobra para o que pretendo. 2 anos. 2 anos é tudo que peço. Mas Herendes, não, assim, não é por causa do texto, tá? É que o que eu ia comentar tá em outro trecho que eu achei que ia ser muito, mas tudo bem, vamos continuar. Mas Herendes respondeu, diz antes, 2 anos tomarei, queiras tu ou não. Toma 2 anos então, porém não mais. O filho de um rei do sangue de Arendium deveria ser também um homem de palavra. Na manhã seguinte, Aldarion saiu às pressas. Ergueu Ancálime e a beijou. Mas apesar de ela se agarrar a ele, Aldarion a colocou depressa no chão e partiu a cavalo. Logo depois, o grande navio zarpou de Rômena. Hirilonde ele o chamou, descobridor de portos, mas partiu de Númenor sem a bênção de Tarmeneldor. Olha, sem a bênção do pai, tá vendo? E Herendes não estava no porto para colocar o verde ramo do retorno. Nem mandou ninguém. O rosto de Aldarion estava sombrio e perturbado, enquanto ele estava postado à proa de Hirilonde, onde a esposa de seu capitão colocara um grande ramo de oiolaire, mas não olhou para trás até que o Meneltarma estivesse muito longe do crepúsculo. Olha lá, o Meneltarma aí de novo, né? Que é esse monte onde eles tinham essa ligação, né? Com os Valar. Então, eu achei muito interessante esses trechos. E é isso. Eu achei que ia ficar muito ler um terceiro trecho, mas tem uma parte, depois que ele retorna, Herendes não fala com ele fica emburrado, um vai para o lado, outro vai para o outro. Tem uma conversa com o pai, né? E aí, o pai dele, né? E aí ele fala, olha, mas olha só, eu conversei com os elfos, e tem esse problema, eles precisam de ajuda, alguma coisa assim. E aí ele fala assim, tá, mas se você tivesse falado isso antes, né? Será que você foi porque estava realmente preocupado com as relações diplomáticas, com ajudas, ou você foi porque você quis, para satisfazer a sua vontade? Então, tá nessa sutileza, né? Eu me lembrei de 2 coisas, da Éowyn, que também é irreverente, também é impetuosa, e ela, no fundo, se prova que a sua irreverência é justa, porque ela acaba matando o rei bruxo de Angmar, né? Então ela faz um bem, embora ela tenha ainda que se desprender do seu desejo, da sua vaidade, né? De ser reconhecida e tudo mais. Então ele não tem aquela retidão de intenção que a Éowyn tem. Apesar de não ser pura, a retidão de intenção dela tem um ladinho da vaidade ali, mas a dele é mais vaidade do que reto. E o dela é ao contrário, porque ela faz por amor aos seus. E o Aldarion, pelo jeito, faz por amor ao gosto pessoal dele, né? E me lembrei também do Samwise Gamgee, porque no Dia das Mulheres eu fiz um carrossel e aí eu fui me debruçar sobre algumas personagens femininas e vi a Rosinha, né? E a Rosinha, ela acaba, de certa forma, seduzindo o Sam para quê? Para cuidar dos seus, para valorizar sua família, para cuidar do condado. Ele vai ser 7 vezes prefeito. E o Aldarion, ele não tem esse amor a ser o futuro rei de Númenor. Ele não põe a família em primeiro lugar. Para o Sam custou, porque ele amava as aventuras, ele amava servir a Frodo, né? Que tinha essa ligação. Mas o Sam, no fim, optou pelo cuidado da sua família, pela cidadania ali no condado. E já o Aldarion, não. O Aldarion... Faz sentido para você? Não sei se faz sentido. Faz. Eu fiquei pensando nisso no momento em que você leu o trecho que ele fala para a esposa a linhagem dele. Ele manda um... Sabe com quem está falando? Né? Não vai se lascar.
E assim, não, você não tem que usar a sua linhagem para justificar o que você quer fazer. A sua linhagem tá aí para te dar noção do que você tem que fazer, das suas responsabilidades. E ele subverte isso. Ele usa isso como uma justificativa de eu posso fazer o que eu quiser. Sabe com quem você está falando? Eu sou filho de não sei quem. Sendo que não. Justamente por você ter essa linhagem, por você ter toda essa tradição, é que você tem que se submeter, você tem que ser o rei, você tem que se preocupar com o seu povo. Então, ele deixa de entender exatamente isso e, mais uma vez, se afasta do que ele deveria estar fazendo. Então, acho que faz todo sentido isso que você falou, porque é justamente isso. No final das contas, a Elwin, o Sam, que você usou de exemplo, os próprios hobbits ali que tiveram as suas aventuras, eles entendem que eles precisam retornar, que eles precisam cuidar, que o fato deles terem feito tudo isso torna eles. Não é, vamos dizer assim, uma carta branca para eles fazerem o que eles querem, porque eu sou guerreiro, porque eu sou o escudeiro do rei, que eu posso. Não, justamente por isso que você tem que dar o exemplo, justamente por isso que você tem que ser o cara responsável e cuidar daqueles que, se você deixa sozinho, deixa o Saruman fazer tráfico de fumo no seu quintal. Então, é exatamente isso, assim, você não usar esse poder pelo poder, que foi o que a gente tinha falado minutos antes. É o poder pelo poder. Aí eu tenho essa linhagem, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Você tem uma responsabilidade porque você tem essa linhagem. E aí que a coisa se perde. Já dizia o tio Ben, né? Com grandes poderes, eles vêm grandes grandes responsabilidades. É isso, gente. O Homem-Aranha, inclusive, leiam o TCC do Gabriel. Verdade. Que fez, eu pus lá no Tokenista, essa relação da Catástrofe com o Homem-Aranha, que eu achei muito legal, gente. Ficou muito legal mesmo. E, mas, claro, era uma brincadeira aqui, mas tem tudo a ver, né? Que o Tolkien sempre diz, não, né? Mas demonstra isso, né? Que liderar é servir, né? E o Aldarion aprendeu isso. E isso que aconteceu. A Ankali, que é a filha dele, se tornou uma mimadinha, né? Complicada, porque na família, e também tem essa moral bem tolkieniana cristã, né? No fundo, que a família dividida traz máculas, né, nos seus descendentes. E é o vazio, né? Ele vai deixar um espaço vazio, tanto de rei quanto de pai. Uhum. E o vazio é o local em que o mal prolifera. E tem até uma questão do feminismo ali, você não acha? Eu acho que tem uma proposta de um feminismo que o Tolkien traz, que é o feminismo, ele vem por causa do machismo e vai virando, né, um novelo ali, né? Um sobrepondo o outro. Isso, né? Porque da onde veio esse mal? Não que eu tô falando que o feminismo seja mal, pelo amor de Deus, não me confundam mal, mas assim, no caso da Ankali, por que ela se torna tão assim, mais a Erendes, né, que tão amargurada com os homens, tem falas dela pesadas em relação aos homens, porque ela sofreu muito, só que aí ela deu um mau exemplo para a filha, a gente entende, mas passou esse rancor para a filha, então vai virando aquele ciclo vicioso, né? Sim, nesse E sentido, que sim. é difícil achar o ponto de partida, né, do mal ali. No caso da Erendes, apesar de eu entender muito o lado dela, ela também foi muito orgulhosa. E eu acho que tem uma passagem muito interessante, que não tem a ver com viagem e aventura, né? Que a gente não pegou. Tudo bem, Roveranda a gente pegou uma fofinha, né? Mas agora a gente está pegando uma pesada. Mas assim. Casos de família. Mas assim, tem uma passagem que tem umas aves que vêm de Valinor, que simbolizavam o amor deles, era um casal, e ela manda elas embora. E é nesse momento que eu acho que ela é como se ela perdesse a graça divina, entende? Porque ela tá muito machucada. Então, ela também. E assim, dizem que Tolkien não tem personagens complexos, né, Fernanda? Eu não sei por quê. Não é mesmo? Que é tudo maniqueísta. É bem complexo, né? É difícil você. Sim. Porque ele, tudo bem. Ao mesmo tempo que a gente consegue entender, porque
poxa, olha o que ela teve que ouvir do marido, sabe? Uhum. Do tipo, eu sou alguém mais do que você. Você não é ninguém. A gente consegue entender esse ressentimento, mas ao mesmo tempo eles tinham uma filha. E aí? Você passa o ressentimento para a filha em relação ao pai? Tudo bem que ele foi um pai ausente, mas mesmo assim. Sim, não é fácil. Você Não entende o é uma lado situação. dela. É puxado. E assim, ele fala 2 anos, ele volta depois de 8, se não me engano. Então, assim, isso é totalmente compreensível. E aí ela simplesmente o despreza, assim, ela recebe, dá comida, mas assim, não abraça. Aí se entende o lado dela e ele fica bravinho. E aí, só que aí vai virando esse ciclo vicioso que, infelizmente, é um final infeliz. Então, às vezes, talvez um tinha que ceder por mais injustiçado que fosse, né? Para ter esse final. Porque, eu fico assim, muito compadecida da Erindes, como ela fica. E tem umas. É muito bonito esse conto, tem umas falas fortes também do Aldarion. Ele fala assim: eu preferia que ela viesse toda rainha, porque ele se torna rei de Númenor, e fosse arrogante, mas ela se resignar a não querer viver a vida de rainha, que lhe é de direito, isso me machuca mais. Só que ele não vai conversar, né, gente? Diálogo, cadê o Né? diálogo? É muito interessante, assim, é uma história. Mas para o legendário, o que fica, né? De você não seguir os Valar, você vai trazendo o mal. E ele, eu acho que é um dos grandes expoentes desse mal que foi ele, a Ancálime, depois. Ele começa a dar esses primeiros passos, né? Porque assim, vamos dizer assim, esse desejo dele, ela também demonstra poder pelo poder, né? É quase um faz como eu faço para mostrar para todo mundo que eu tô certa, sabe? É um pouco Uhum, disso também, né? uhum. Ele não aprendeu, né? E eu acho um bom pai, né, coitado? Não é culpa do pai, né? Nem da mãe, Não enfim. é. Complicado. Alguém que ele encontrou nessa viagem aí. Então, acho que foram boas duas escolhas, uma história pesada de adultos e uma de criança aparentemente leve, mas elas se complementam, né, Fê? Porque não é a Sim, viagem pela viagem, é a viagem que transforma, como foi no caso do Roverando, né? sim, ele aprendeu a lição dele, ele entendeu o que ele precisava aprender. Tá Não, vendo, Aldário? Até um cachorro aprende. um cachorro entendeu e você não. Qual a dificuldade? As lições que tiramos de hoje, que Aldário era um TikToker, que até um cachorro aprende com pingo de humildade. E que Não tem que é? ter uma animação do Estúdio Ghibli para Roverando, gentilmente. Sim. Eu sou a favor da gente começar essa petição online, gente. Vamos fazer? Chegue no Estúdio Ghibli, vocês precisam fazer isso. Alguém sabe japonês? O meu tá enferrujado. Termina Ichi, Nissan, Shigoro, aquelas... Então é isso, gente. Ó, brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham gostado do nosso debate. A Fê, essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Fê. Sei que você está corrida, concluindo a tese, mas depois vai ser incrível a gente ler. Sim. Obrigada a todo mundo. Eu vou ler todos os comentários no chat depois. Deixem comentários também depois que o vídeo, ou no chat agora, ou depois que o vídeo acabar, que a gente responde, tá bom? Sim. É isso. Beijos e até mais.